Olá, eu sou o João e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas. Para começar, é importante definir o que é o espectro eletromagnético. O espectro ele é uma faixa que vai representar os tipos de onda com base no seu comprimento de onda. E existem duas características importantes relacionadas a esse comprimento, que vão ser tanto a energia associada à onda eletromagnética quanto a sua capacidade de viajar grandes distâncias. Logo no comecinho do espectro, a gente possui as ondas, tanto as ondas de rádio quanto as microondas, que elas são bastante utilizadas na parte de comunicação, justamente por essa característica de possuir um maior comprimento, então são capazes de percorrer maiores distâncias. Em seguida, a gente possui o infravermelho, que ele também pode ser usado nessa parte de comunicação, mais focalizado no interior das fibras óticas. De, Depois dele, a gente encontra a parcela visível da luz, que é uma pequena faixa do espectro eletromagnético em que o olho humano foi adaptado para reconhecer essas diferenças nos comprimentos de onda, que a gente interpreta como as cores da luz, e elas vão variar desde o vermelho até o azul violeta, né, com comprimento de onda variando de 780 nanômetros até 380 nanômetros. Após isso, são as ondas com maior energia associada, e esse tipo de onda ela já é mais perigosa para os seres vivos, já que elas podem causar o efeito de ionização. É, a ionização é um processo em que uma onda eletromagnética ela atinge um átomo e ela interage com esse átomo. Ela pode interagir tanto quebrando o seu núcleo quanto expulsando alguns elétrons desse átomo. E esse tipo de interação causa mudanças na matéria, o que é muito perigoso para as células dos seres vivos, principalmente nas moléculas de DNA que carregam informação. Então, a interação com essas moléculas de informação podem causar algumas mutações que muitas vezes são prejudiciais, como por exemplo o câncer. Isso pode ocasionar a morte celular. Esse tipo de processo acontece, obviamente, para as ondas ionizantes, que são essas ondas com maior energia associada, e os outros tipos de ondas são caracterizados como ondas não ionizantes, que aí não vão possuir esse efeito na matéria. Quando uma onda propaga no espaço, ela está propensa a sofrer alguns tipos de efeitos, principalmente quando ela se depara com algum obstáculo. Esses obstáculos podem ser barreiras físicas ou também a mudança de meio no espaço. No caso da mudança de meio, os fenômenos eles podem ser de reflexão, de absorção, de refração ou de dispersão. No caso da reflexão e da refração, a luz vai, a onda eletromagnética ela vai sofrer uma mudança na direção de propagação com base na lei de Snell. O caso da reflexão é um caso mais crítico, em que a onda é totalmente refletida e ela não chega a atravessar esse meio. Para absorção, a onda ela é atenuada à medida que ela adentra nesse novo meio, e para dispersão, ela ocorre muito em materiais cristalinos, em que a onda ela é refletida para todas as direções depois de entrar nesse material. Para a difração, quando a onda ela atravessa um orifício de tamanho próximo ao seu comprimento de onda, esse orifício ele se comporta como uma nova fonte de onda, então ela vai
começar a ser emanada a partir desse orifício. No caso dessa figura aqui da direita, se existirem dois orifícios próximos, ocorrem os fenômenos de interferência construtiva e destrutiva, em que a onda ela pode somar os seus vales e picos, ou um pico e um vale se encontrar e a onda ter sua intensidade anulada no local. Outro fenômeno muito importante é o fenômeno de polarização, em que a onda ela é filtrada por meio de um material, normalmente uma grade, né, de um material condutor. Ela é filtrada para ser propagada apenas na direção perpendicular ao sentido desses filamentos. É, já que quando a onda no sentido desses filamentos atravessa o material condutor, uma corrente é induzida nesse material que acaba impedindo a propagação dessa onda, dessa parcela da onda no meio. Então, ao ser emitido uma onda em todas as direções, apenas a que atravessa é a parcela perpendicular a esses filamentos. Para a visualização da onda eletromagnética foi proposto esse código em MATLAB, sendo que ele é fundamentado principalmente na solução da equação de Maxwell para as ondas eletromagnéticas. E essa solução foi representada por essa equação aqui no código, sendo que para utilizá-la a gente precisa definir alguns parâmetros físicos muito importantes, como por exemplo o epsilon complexo, que é a sua parte complexa, ela vai definir para a gente, por meio do parâmetro sigma, as perdas da onda quando ela viaja em um meio, e essas perdas estão diretamente relacionadas com a capacidade de condução desse meio, sendo que, por exemplo, um meio sem perdas, em que a onda não sofreria perdas, seria apenas em um dielétrico perfeito. Outro parâmetro importante é a constante de propagação da onda, que ela é definida por duas partes, sendo sua parte real, a constante alfa, que é a constante de atenuação, que ela vai definir o decaimento exponencial da onda ao longo da distância percorrida por ela, e o parâmetro beta, que é representado pela parte imaginária, que ele é a constante de fase, sendo que ele vai definir a variação da fase da onda por unidade de comprimento. Essa parcela complexa, ela vem aqui, né, da raiz quadrada de μ0 vezes o epsilon complexo, né? Então, caso a gente considere um meio com perdas, existirá essa parcela imaginária do beta, né, a constante de fase. Então, depois de setar esses parâmetros e utilizá-los na equação de onda, a gente obtém esse primeiro resultado, que é um resultado configurado para o meio com perdas. Então, a gente vê que a onda sofre essa atenuação ao longo da distância percorrida por ela. Então, caso a gente queira, por exemplo, um meio sem perdas, a gente seta esse parâmetro sigma para zero e a gente percebe que ela para de ter esse decaimento exponencial e ela viaja de forma constante, né? Constante, eu digo, sem perdas, durante toda a distância percorrida. Aqui a gente consegue visualizar apenas a intensidade, né, em um plano da onda, sendo que ela é definida tanto pelo campo elétrico quanto pelo campo magnético, mas no código ela é visualizada apenas
a intensidade do campo elétrico. Eu percebi que durante a gravação da tela não foi mostrado o gráfico gerado pelo MATLAB, então vou repetir essa parte aqui. Esse primeiro gráfico gerado, ele considera a parcela complexa do epsilon com a constante sigma, né, setada para 10 elevado a menos 5. Então a gente consegue ver esse decaimento exponencial. Caso seja um meio dielétrico perfeito, não vai existir essa parcela de perdas na onda. Então a onda propaga com amplitude constante durante toda a distância em z.